Obrigado, doutor. Boa tarde, bom trabalho. Agradeço, Vossa Excelência. Boa tarde. Vamos agora à próxima sustentação. É mais um habeas corpus. Aqui, no caso, é um habeas corpus. O item 32 da pauta. O impetrante, doutor Gabriel Lima Bonucci, mesma turma julgadora. O relator com voto 58.107. Doutor Gabriel está presente. Estou vendo o senhor. Boa tarde, doutor. Seja bem-vindo. Obrigado, senhor presidente. Como o senhor é impetrante, eu passo a palavra, então, por gentileza, pelo prazo regimental, doutor. Boa tarde a todos. Inicialmente, gostaria de saudar o nobilíssimo desembargador relator, doutor Machado de Andrade, estendendo o cumprimento aos ilustres desembargadores que compõem esta turma julgadora, doutor Farto Salles, também doutor Zósi Rocha, bem como o digníssimo senhor procurador de Justiça, aproveitando o ensejo para manifestar a minha satisfação pessoal e profissional por estar sustentando oralmente pela primeira vez diante desta tão colenda Câmara, que usualmente decide com muita prudência e com muita clareza. Cumprimento também meus nobres colegas advogados presentes na sessão, algo que faço na pessoa do Dr. Eugênio Malavasi, a quem tenho verdadeira admiração. Pretendo ser o mais sucinto possível. Trata-se de uma tentativa de roubo ocorrida no dia 3 de fevereiro deste ano de 2023, no município de Itanhaém. Na ocasião, segundo o que consta dos autos, a vítima visualizou um veículo Ford Ka passando em frente à sua residência em baixa velocidade, dobrando a esquina e logo desaparecendo do campo de visão. Em seguida, desta mesma esquina apareceram 3 indivíduos, um deles portando uma arma de fogo, e anunciaram um assalto. A vítima, que é policial militar, ao ver para si um revólver apontado, revidou, efetuando disparos que levaram a óbito um dos assaltantes. Os outros 2 indivíduos empreenderam fuga. A ocorrência foi irradiada logo em seguida via Copom, e uma das guarnições que estavam em patrulhamento avistou um veículo Ford Ka de características semelhantes transitando na rodovia e decidiu então pela abordagem. Nada de ilícito foi encontrado. E o Sidney, ora paciente, quando interrogado pela autoridade policial, informou que apenas deixou os outros 3 indivíduos no local, não tendo conhecimento ou envolvimento algum com o intento criminoso. Após o desembarque desses passageiros, estava voltando para sua casa quando recebeu a ordem de parada. E desde então, desde fevereiro, está preventivamente preso. Seriam esses 3 indivíduos que participaram do assalto: o Itamar, que veio a óbito no local, o Israel, que foi capturado por outra viatura ali nas proximidades e teria confessado o crime, e o Biratã, que jamais foi encontrado. Teriam sido esses 3 indivíduos que deram a voz de assalto, não o paciente. Feita essa breve síntese, excelências, é importante ressaltar que o habeas corpus impetrado em favor do Sidney não pretende antecipar as provas ou antecipar questões de mérito, mas apenas faz a referência às situações fáticas para evidenciar a vossas excelências que a liberdade do paciente não coloca em risco a garantia da ordem pública, como se verá mais nitidamente adiante, e também para evidenciar que a sua prisão não é indispensável para assegurar a aplicação da lei penal ou para assegurar a conveniência da instrução criminal. Embora os indícios de autoria e de materialidade existentes sejam realmente suficientes para a manutenção da persecução penal, as condições subjetivas do acusado permitem que seja revogada a prisão preventiva, até mesmo porque o decreto que a determinou fundamentou a necessidade da prisão exclusivamente na gravidade do delito e na periculosidade do acusado. Como bem ressaltou a Procuradoria de Justiça, e suas folhas 232, abro aspas, o cárcere prematuro do paciente foi motivado como garantia da ordem pública, em face da concreta probabilidade de voltar a delinquir, caso seja concedida a liberdade. São as palavras do nobre representante do Ministério Público. No entanto, excelências, o Sidney, ao longo de seus 32 anos de idade, tem 3 filhos pequenos.
paga regularmente pensão alimentícia para 2 deles e não ostenta um único registro criminal contra si, ficando, sobremodo, prejudicada a alegação de que existe concreta probabilidade de voltar a delinquir caso responda ao processo em liberdade. Durante o dia, o Sidney trabalhava como ajudante de obras e durante a noite trabalhava como motorista de aplicativo em 2 trabalhos, inclusive com uma microempresa individual aberta em situação irregular. A sua liberdade, excelências, não oferece risco ao processo e nem a ninguém. Caso o acusado seja condenado, é bem real a possibilidade de que o regime inicial seja o aberto. Estamos falando de um acusado primário e um crime tentado. Não existem motivos para a aplicação da mais extrema das medidas contra alguém que, além de ser o único provedor de sua família, não tem registro criminal. Por diversas e inúmeras ocasiões, tanto esta colenda Câmara quanto o Egrégio Superior Tribunal de Justiça entenderam não haver motivação idônea para manter prisão preventiva de acusados por crimes hediondos, crimes contra a vida mesmo, que eram reincidentes específicos. E o Sidney, ao longo de toda a sua trajetória pessoal, nunca cometeu um único crime, nunca cometeu uma única contravenção penal sequer. Com todo respeito a eventual posicionamento contrário, a imposição de medida cautelar diversa da prisão, como por exemplo a domiciliar ou o monitoramento eletrônico, são garantias suficientes para a conveniência da instrução e também para a manutenção da ordem pública. A prisão preventiva, excelências, é algo muito grave. É algo muito grave. E não pode ser utilizada em nosso ordenamento jurídico como antecipação da pena. E é o que está ocorrendo. Não há que se falar em periculosidade de uma pessoa que nunca cometeu um crime. De uma pessoa que com 32 anos de idade nunca cometeu um crime. Não há que se falar em probabilidade de voltar a delinquir de alguém que é primário. Não há que se falar em garantia de ordem pública diante de um delito tentado, que sequer chegou a se consumar. O indiciado não é um criminoso habitual, não é alguém que faz do crime seu meio de vida, não é integrante de organização criminosa, é um trabalhador, é um pai de família, que não se furta a sua eventual responsabilidade penal. Não pretendo me alongar, nem revestir de um tecnicismo jurídico uma questão da qual vossas excelências têm imenso e profundo conhecimento. Só peço, já à guisa de conclusão, gentilmente e apoiado no justo direito, que seja permitido ao Sidney responder ao processo, submetido à cautelar diversa da prisão, pois no presente caso, excelências, não há fundamentação idônea apta a manter a mais extrema das medidas, que é a prisão preventiva. Nestes termos, tendo em vista que o pleito defensivo sequer foi analisado pelo juízo singular, como medida de justiça, apoiado nos princípios da isonomia e da proporcionalidade, a defesa pede que seja conhecido e provido o remédio constitucional no sentido de revogar a prisão do Sidney por não restar suficientemente demonstrados os requisitos exigidos em lei. Por fim, eu agradeço a vossas excelências pelos minutos de atenção, deixando aqui meus cumprimentos e desejando a todos uma ótima semana. Passo a palavra agora ao eminente procurador de justiça, Dr. Walter Tebet Filho, por gentileza. Obrigado, senhor presidente. Cumprimento a douta turma julgadora e o nobre advogado, Dr. Gabriel Boru. Senhor presidente, senhor relator, temos aqui um habeas corpus onde se pretende a revogação da prisão preventiva, que foi uma conversão de prisão flagrante em prisão preventiva, alegando-se idoneidade da fundamentação, a ausência dos requisitos legais, a possibilidade de medidas alternativas à prisão.
já foi dito, de uma ação penal em andamento por tentativa de roubo agravado pelo conflito de agentes e emprego de arma de fogo. A decisão está fundamentada, na verdade, é mais uma discussão do próprio mérito da decisão e não de uma ausência de fundamentação. Estão, sim, presentes os requisitos legais e as medidas alternativas à prisão nos parece insuficiente para o caso concreto. Assim, senhor presidente, para concluir, entendemos que seja caso de denegação da ordem de habeas corpus. Muito obrigado. Ok, obrigado, doutor. Como vota Vossa Excelência, desembargador Antônio Carlos Machado de Andrade, por gentileza? Muito obrigado, senhor presidente. Então é o seguinte: habeas corpus, liberdade provisória, paciente preso em flagrante por suposta prática do crime de roubo, trancamento da ação penal, denúncia inepta, existência dos elementos necessários que justificam seu prosseguimento, existência do crime e indício de autoria, decisão bem fundamentada, presentes os requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, desde que permaneça do réu, no caso de repercussão danosa na lei social, cabe ao juiz manter a custódia cautelar como garantia da ordem pública, indícios de